Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Paulo Correia, sou responsável pelo Ministério Justificação pela Fé. Para você que ainda não nos conhece, te convido a entrar lá no site justificaçãopelafé.com.br. E esta aqui é a série Justificação e Livros, onde procuramos enfatizar a doutrina da justificação e os seus benefícios através de vários autores. Por isso que cada temporada é um livro. Hoje iniciamos a sexta temporada com a Confissão de Fé Batista de 1689. Vamos rapidamente conhecer um pouco sobre esse livro? Essa Confissão de Fé Batista é um resumo dos principais pontos do cristianismo, baseado na Palavra de Deus, seguido pelos batistas particulares, aqueles que acreditavam nas doutrinas da graça ou os 5 pontos do calvinismo. Muitos batistas do passado utilizaram essa confissão, que foi adotada pelos ministros e mensageiros da Assembleia Geral reunida em Londres de 3 a 11 de julho de 1689. Nesta série, usaremos a publicação de 2019 da editora O Estandarte de Cristo. Sobre o autor, essa confissão foi compilada pelo pastor Charles Spurgeon, que nasceu em 19 de junho de 1834 e faleceu em 31 de janeiro de 1892. Foi um pregador batista reformado, nascido em Kelvedon, Exeter, na Inglaterra. Desde o início do ministério, seu talento pela exposição dos textos bíblicos foi considerado extraordinário. Sua excelência na pregação lhe deu o título de Príncipe dos Pregadores e o último puritano. Nós vamos nos concentrar aqui no capítulo 11 da Confissão de Fé, tá bom? Que é sobre a justificação. Antes de começarmos, quero te convidar a abrir em Romanos capítulo 3, versos de 22 a 24. Diz assim a palavra de Deus: É a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Amém. No item 1 da confissão, do capítulo 11, concorda com o texto de Romanos e nos mostra a justificação gratuita de Deus. Diz assim o texto, item 1 do capítulo 11. Aqueles a quem Deus chama eficazmente, ele também os justifica gratuitamente, não por infundir-lhes justiça, mas perdoando-lhes os pecados, considerando-os e aceitando-os como pessoas justas, não por coisa alguma realizada neles ou por eles mesmos feita, mas unicamente por consideração a Cristo, não por imputar-lhes uma justiça, não por imputar-lhes como justiça a fé, o ato de crer, ou qualquer outra obediência evangélica, mas por imputar-lhes a obediência ativa de Cristo a toda a lei e sua obediência passiva na morte, como total e única justiça deles, que recebem a Cristo e nele descansam pela fé. E esta fé não a tem de si mesmos, é dom de Deus. Entendemos então que a justificação aqui ela é gratuita. Por quê? Porque Deus não exige de nós nada. Não exige de nós nada para conceder fé para crermos em Jesus. Não exige de nós nada para aceitar e considerar todo aquele que tem fé em Jesus como seus filhos e justo como Cristo. E também não exige de nada de nós para perdoar todos os nossos pecados. Pecados do passado, do presente e aqueles que a gente ainda vai cometer do futuro. Portanto, Deus faz tudo isso de graça, através da justificação pela fé, unicamente por consideração a Cristo, e não por causa do nosso desempenho ou quantidade de boas obras. Portanto, podemos identificar os seguintes benefícios da justificação. Recebemos a fé de Deus, é um dom de Deus, é a fé, para desejar Cristo e nos esforçar a viver o Evangelho. Somos adotados como filhos de Deus para sempre. Temos o perdão de Deus para todos os nossos pecados, do passado, presente e do futuro.
Resumindo, a justificação é realizada gratuitamente por Deus. Ela é feita somente por Deus e de forma gratuita. Porque independe do nosso desempenho ou da quantidade de boas obras que nós tenhamos. Os pecadores são justificados. Sempre terão livre acesso ao perdão de Deus e serão filhos de Deus por consideração a Jesus Cristo. Então, a justificação é uma bênção de Deus e ela é de forma gratuita, porque Deus nos dá através da fé. E essa fé vem toda vez que nós ouvimos o Evangelho. A graça de Deus cai sobre nós e esse Evangelho nos transmite a fé. Então, nós temos o arrependimento e cremos e somos justificados pela fé em Jesus Cristo. Por hoje é só, pessoal. Se você gostou, dê um like aí, inscreva-se no nosso canal youtube.com/justificação e compartilhe esse vídeo. Até a próxima e que Deus te abençoe, em nome de Jesus.